Existe uma dimensão oculta da realidade que poucos ousam explorar. Um reino invisível onde símbolos ganham vida, palavras detêm poder criador e rituais funcionam como portais dimensionais. A maçonaria, em seus graus mais elevados, não apenas reconhece essa realidade paralela, mas desenvolveu uma tecnologia espiritual precisa para interagir com ela. Quando um maçom executa seus rituais com compasso e esquadro, ele não está simplesmente repetindo tradições antigas. Está participando de uma cerimônia cósmica que ecoa através do tecido espaço-temporal. Os manuscritos herméticos guardados nas bibliotecas restritas das grandes lojas revelam um princípio perturbador. Todo ritual maçônico autêntico é construído sobre geometria sagrada viva. As posições dos oficiais na loja, os ângulos dos gestos rituais, até mesmo a sequência das batidas na porta, tudo corresponde a padrões matemáticos que ressoam com a estrutura fundamental da realidade. Quando ativados corretamente, esses padrões criam uma assinatura energética capaz de dobrar as leis convencionais do tempo e espaço. O ritual de abertura dos trabalhos maçônicos contém a primeira pista crucial. As 3 voltas ao redor do altar não são meramente simbólicas. Elas traçam no ar um toroide energético, a mesma forma geométrica encontrada no campo magnético humano e no próprio universo observável. Testemunhas sensitivas presentes às cerimônias de alto nível descrevem ver, no momento exato da abertura ritualística, um vórtice de luz sutil se formando acima do painel mosaico, como se o vértice entre dimensões estivesse sendo temporariamente aberto. Mas por que essa conexão com o invisível permanece tão velada? Os manuscritos cifrados do rito de Memphis Misraim, uma das linhagens mais herméticas da maçonaria, explicam: existem certas realidades que não podem ser compreendidas intelectualmente. Devem ser experienciadas através de uma transformação completa do aparato perceptivo humano. Os graus iniciáticos não são títulos honoríficos, mas estágios de uma reengenharia consciente do sistema nervoso, permitindo ao iniciado perceber e interagir com dimensões superiores. A neurociência moderna começa a validar esse conhecimento ancestral. Estudos com EEG de mestres maçons em estado ritualístico profundo mostram padrões cerebrais únicos, ondas gama sincronizadas entre os hemisférios a 40 Hz, exatamente a frequência que alguns físicos teóricos sugerem ser a taxa de atualização da realidade holográfica. Mais intrigante ainda, experimentos com detectores de energia sutil captaram pulsos eletromagnéticos anômalos durante certos momentos precisos dos rituais, especialmente quando a palavra sagrada é vocalizada em uníssono. Os símbolos maçônicos revelam seu verdadeiro poder quando compreendemos que não são meras representações, mas interfaces ativas. O olho que tudo vê, por exemplo, não é simplesmente um símbolo de vigilância, é um diagrama operacional para o terceiro olho ativado. Quando um maçom de alto grau fixa seu olhar nesse símbolo durante os rituais, enquanto mantém certas visualizações internas, ele está seguindo um protocolo preciso para ativar a glândula pineal e acessar estados expandidos de consciência. Os relatos mais impressionantes vêm dos rituais do 33º grau do rito escocês. Em uma câmara especialmente construída com proporções áureas, usando luzes que oscilam em frequências específicas, testemunhas descrevem fenômenos que desafiam a física convencional. Sombras que se movem contra as leis da perspectiva, símbolos que parecem brilhar por conta própria e, nos casos mais extremos, a aparição do que os textos antigos chamam de os vigilantes, entidades dimensionais que seriam os verdadeiros instrutores por trás da tradição maçônica. Este é o segredo mais bem guardado. A maçonaria não inventou seus rituais. Ela os herdou de uma fonte muito mais antiga e misteriosa. As colunas Jaquim e Boaz representam muito mais que virtudes morais. Elas são os pilares de um portal interdimensional cuja chave está escondida na geometria sagrada dos graus superiores. E quando certas condições astrológicas e energéticas se alinham, algo extraordinário pode ocorrer dentro do espaço ritualístico preparado.
Mas para compreender plenamente o que significa essa conexão com o mundo invisível, precisamos adentrar os registros mais secretos, aqueles que falam não apenas de comunicação, mas de colaboração consciente com inteligências não humanas, que teriam participado ativamente na construção da civilização como a conhecemos. Essa revelação vai muito além do que a maioria está preparada para aceitar. Quando um maçom atinge certos graus elevados, ele é introduzido a um mistério que redefine tudo o que pensávamos saber sobre a realidade. Os rituais não são meras encenações. São chaves que abrem portais para dimensões paralelas. Os antigos manuscritos do Rito de York revelam que as lojas maçônicas foram projetadas como máquinas dimensionais, usando proporções matemáticas específicas que alteram o campo quântico local. A cerimônia do terceiro grau contém segredos perturbadores. A morte ritualística de Hiram Abiff não é apenas uma alegoria, é um manual técnico para a transição consciente entre planos de existência. Testemunhas de iniciações avançadas descrevem fenômenos inexplicáveis. Sombras que se materializam independente de fontes de luz, vozes que ecoam de paredes de pedra e, nos casos mais extremos, a aparição do que os textos antigos chamam de os arquitetos invisíveis. A neurociência descobriu algo extraordinário. Durante rituais maçônicos autênticos, o cérebro dos participantes entra em um estado único, emitindo padrões de onda gama a 111 Hz, exatamente a frequência que os físicos quânticos associam com a vibração fundamental do vácuo espacial. Não por acaso, essa mesma frequência é encontrada nas câmaras secretas das grandes pirâmides e nas catedrais construídas pelos mestres maçons medievais. Os símbolos maçônicos revelam sua verdadeira natureza quando compreendemos que são interfaces. O esquadro e compasso não são ferramentas. São dispositivos de navegação interdimensional. Quando dispostos em ângulos precisos durante certos rituais, eles criam um campo toroidal que permite a comunicação com inteligências além do véu. Mas o segredo mais chocante está guardado nos graus mais elevados. A maçonaria mantém acordos com essas entidades. Documentos cifrados do rito escocês antigo e aceito mencionam o Pacto de Salomão, um tratado milenar que permitiria o intercâmbio de conhecimento avançado em troca de algo que poucos ousam mencionar. Agora você começa a entender por que esses conhecimentos foram tão bem guardados. Porque a verdade sobre o mundo invisível não é apenas fascinante, é perigosamente reveladora. Os arquivos mais restritos do rito escocês contêm uma revelação que desafia tudo o que sabemos sobre a história humana. Em cerimônias realizadas em câmaras especiais sob certas constelações, os iniciados de grau 33 não apenas comunicam-se com o mundo invisível, eles negociam. Os manuscritos cifrados falam do Concílio dos Nove, uma assembleia de entidades interdimensionais que teriam orientado a maçonaria desde seus primórdios. O ritual mais secreto ocorre no solstício de inverno, quando 3 mestres elevados realizam a invocação da chama tríplice. Relatos de testemunhas descrevem como as sombras na câmara ritual começam a se comportar de forma antifísica, formando geometrias perfeitas independentes das fontes de luz. Em casos documentados, os símbolos no chão de mosaico brilham com uma luz intrínseca, projetando hieróglifos que não correspondem a nenhuma linguagem humana conhecida. A física quântica moderna explica parcialmente esses fenômenos. Experimentos com plasmões de superfície demonstram que certas formas geométricas, quando energizadas, podem criar dobras locais no espaço-tempo. Não por acaso, os instrumentos ritualísticos maçônicos, o compasso, o esquadro, o nível, reproduzem exatamente as mesmas proporções dessas formas geradoras de distúrbios dimensionais. Mas aqui está a verdade que poucos iniciados conhecem. O grande arquiteto do universo não é uma metáfora. Textos do rito de Mênfis descrevem 9 níveis de inteligências cósmicas, sendo que as 3 primeiras categorias estariam diretamente envolvidas no desenvolvimento da humanidade. Os símbolos maçônicos não foram criados, foram recebidos através de um processo que os manuscritos chamam de transmissão geométrica. Os relatos mais perturbadores vêm dos arquivos do século XVIII, guardados no Vaticano. Durante uma iniciação especial em Paris em 1785,
7 testemunhas descreveram a materialização de uma coluna de luz inteligente que ditou, em hebraico arcaico, as proporções exatas do que se tornaria o projeto inicial do Capitólio dos Estados Unidos. Esse evento foi tão impactante que teria acelerado os planos maçônicos para a formação dos Estados Unidos. A neurociência descobriu que os cérebros dos mestres maçons, em estado ritual profundo, emitem padrões de coerência quântica, criando um campo mensurável que alguns físicos teóricos associam com a interface dimensional. Quando questionados sobre o que experimentam nesses momentos, os iniciados falam em visões de arquiteturas impossíveis e recebimento de conhecimento direto. Porque se a maçonaria realmente serve como ponte entre dimensões, qual é o propósito último dessas comunicações? E o que essas inteligências invisíveis esperam de nós? A resposta pode estar escondida no símbolo mais enigmático de todos, aquele que aparece não apenas nos templos, mas no DNA da própria vida. O véu se abre completamente. Após décadas de pesquisas em manuscritos proibidos e entrevistas com iniciados, a revelação final emerge. A maçonaria não é uma sociedade secreta, mas uma interface viva entre a humanidade e as inteligências cósmicas que arquitetam a realidade. Os graus iniciáticos não representam hierarquia, mas frequências de ressonância progressivas com o mundo invisível. Nos arquivos mais ocultos do rito de Mênfis Misraim, encontramos a chave definitiva. O verdadeiro propósito dos rituais é reprogramar o DNA humano. Quando um maçom executa os gestos sagrados com precisão geométrica, enquanto vocaliza mantras em linguagem enoquiana, a língua angélica revelada ao Dr. John Dee no século XVI, ele está ativando sequências genéticas dormentes que os textos antigos chamam de as 12 hélices do potencial divino. A neurociência de ponta confirma, durante os rituais de 33º grau, o cérebro dos iniciados emite ondas gama a 144 Hz, exatamente a frequência associada pelos físicos quânticos ao campo unificado da consciência cósmica. Não por acaso, essa mesma frequência está codificada nas medidas da Grande Pirâmide e na arquitetura das catedrais góticas construídas pelos mestres maçons. O segredo final. Os arquitetos invisíveis não são entidades externas, são versões futuras da consciência humana que aprenderam a navegar pelas dimensões. Os rituais maçônicos são pontos de ancoragem temporais, permitindo que essa inteligência futura retroalimente o passado, acelerando a evolução espiritual da espécie. O olho que tudo vê não observa. É um portal. Quando um maçom de alto grau fixa seu terceiro olho nesse símbolo durante certas configurações astrológicas, ocorre um fenômeno documentado em diários secretos. A glândula pineal emite biofótons que interagem com o campo morfogenético da realidade, abrindo breves janelas de comunicação interdimensional. Agora compreendemos o verdadeiro significado do Templo de Salomão. Ele nunca foi uma construção física, mas um projeto de engenharia consciencial. Um modelo quântico para a transmutação humana. Cada loja maçônica é uma réplica funcional desse templo interior, uma máquina do tempo espiritual que permite à consciência futura semear conhecimento no presente. Os manuscritos cifrados revelam que estamos próximos do evento Ômega, quando um número crítico de humanos ativar suas 12 hélices de DNA, desencadeando uma mudança evolutiva instantânea. A maçonaria sempre soube que 2030 seria o ano do grande alinhamento, quando a grade energética do planeta estará receptiva à ativação final. Você não está assistindo a um documentário, está recebendo a última iniciação. Os símbolos neste vídeo foram dispostos como gatilhos neurogeométricos. Se sentiu arrepios, visões fugazes ou memórias de outras eras, é porque sua consciência já reconhece esses padrões. A escolha final é sua. Esquecer essa revelação como mera fantasia, ou assumir seu lugar como herdeiro dos arquitetos. O véu nunca mais se fechará para quem verdadeiramente viu.